Hatch com estilo aventureiro. Será que a gente está vendo a última safra de carros nesse estilo aqui no Brasil? Que começou lá com Palio Weekend, com a própria Fiat e a propaganda dos bichinhos. Don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Indo para 2026 e a Fiat resolveu atualizar o Argo Tracking. Antes de avançar com a avaliação, a gente precisa contextualizar você aonde esse carro aqui está inserido. Ele é um hatch já no topo da linha ali dos hatches. Com isso, ele vai brigar com os SUV de entrada. Para ser essa categoria aqui, ele vai ter que ultrapassar a faixa de R$100 mil. Por isso que ele rivaliza com o SUV de entrada. Só que existe uma vantagem no meio do caminho. Ele perde um pouquinho em altura e perde um pouquinho em espaço, se comparado aí dependendo do carro também. Mas ao mesmo tempo ele ganha em vários itens por ser mais completinho, como a central multimídia que eu vou mostrar para vocês, os acabamentos dentro. Então essa é a vantagem. Por isso que a Fiat mantém de forma muito bem acertada o Argo Tracking na linha. Já no Argo Tracking 2025-26, o que mudou? Teve grande novidade? Na verdade não. O que manteve aqui a Fiat, o motor Firefly 1.3 de 4 cilindros. Esse motor aqui já é consagrado, manutenção legal, um motor que gera baixo custo de manutenção, não tem grandes problemas relatados no mercado. O que a gente pode pontuar de tradicional é o que? Ele tem a tampa, vários materiais aqui em composite, mas a injeção dele é indireta, o que dá uma tolerância aí a vários tipos de combustível, principalmente no Brasil, com esse alto índice de combustível adulterado. Ela é uma injeção que é bastante resistente. Não por isso você vai em qualquer posto, viu? Procure um posto de qualidade para poder colocar combustível aqui sim. Sobre potência, ele tem 107 cavalos com 13 kg de torque. Aliado a ele está um câmbio CVT de 7 marchas simuladas. Não funciona de nada, então esse negócio de marcha simulada eu já cansei de falar que para mim não deve existir. Na verdade, esse casamento de motor aqui, 1.3 Firefly com o CVT, é a cereja do bolo desse projeto de acordo com as dimensões dele, porque esse mesmo conjunto saiu no Pulse, no Mobi, no Cronos e aqui casou perfeitamente bem. O carro fica ágil na cidade, na BR também, não é aquela potência exagerada, não é aquela leveza, esperteza, mas atende muito bem e deixa o consumo do carro muito agradável. Eu vou mostrar para vocês quando eu estiver dirigindo. Um detalhe interessante, e na grande maioria dos casos, até nos concorrentes dele, que é o 208 e o C3, o cofre aqui é 100% pintado na cor do veículo, inclusive aqui o capô. Se a gente pegar o próprio C3, não tem nada pintado e o próprio Peugeot também. Porém, teve a ausência aqui da manta térmico-acústica, não tem, mas tem uma mantazinha ali por trás, pelo menos isso. Avançando um pouco mais, indo para frente do carro, ele recebeu uma atualização que eu gostei, mas também não é aquela atualização de saltar os olhos ou mexer em para-choque, não. Na verdade é só o Daylight aqui que ganhou um formato diferente com umas linhas quebradas. Ficou muito bonitinho isso aqui, chama atenção. E o farol dele, que é 100% em LED, também tem que ser dito que se você tiver de noite, às vezes, só o Daylight aqui engana achando que o farol está ligado, mas na verdade o farol não está ligado. Quando você aciona o farol, ele diminui a potência do Daylight e aciona o restante embaixo. É muito bom esse farol, tá aprovado. Sobre a parte visual, a grande novidade da linha 2026, que agora é de série, o farol de milha, que antes era um opcional. Agora não, vem de série. Só que na parte de plástico, para-choque, tudo a mesma coisa, não mudou nada. E seguindo a linha do aventureiro, esse carro aqui possui um pneu Scorpion Pirelli AT. Pouca gente sabe o que é isso e explicando significa todo tipo de terreno, all terreno. Então com esse pneu aqui, que não é focado 100% em asfalto, dá para andar assim numa estrada de terra com mais conforto. Agora não vai pensando que você vai fazer um off-road extremo com esse carro aqui, que sim, você vai ficar lá atolado, porque ele não tem tração e também não tem um recurso que vinha no Fiat Pulse que eu achava interessante, que é o bloqueio
da roda dianteira, seria o bloqueio do diferencial dianteiro eletrônico. O que é isso? Quando você faz um X ou quando uma roda fica lá girando sozinha, toda a potência é jogada para aquela roda por não ter esse bloqueio. Com o bloqueio, o carro pinça a roda, trava a roda e a potência é jogada para a roda que está presa. Então, se caso aquelas atoladazinhas leves ou o carro vai subir um meio fio, resolveria. Aqui nem isso tem. Mas avançando, continuando na proposta aventureira, a gente tem o pneu 205/60 aro 15. Resolve bem porque é um pneu bem borrachudo com perfil bem alto. Reforçando o estilo, a gente tem em volta do carro esse aplique aqui em plástico para dar aquele ar mais bombadinho. Já na janela aqui a gente tem um adesivo em preto para separar aqui a coluna, e aqui em cima a gente tem um bagageiro que é funcional, você pode colocar as travessas aqui para carregar alguma coisa. Mais à frente a gente pode entrar aqui no carro com a chave presencial por botão ou colocando a mão aqui na maçaneta, e ao sair você pode apertar para poder travar o carro. Aqui na frente a gente tem um retrovisor em black piano com um replicador de pisca e é eletrônico, mas não é rebatível. Sobre freio, a gente tem freio a disco na dianteira, na traseira tambor. Resolve bem, atende muito bem, não tem essa necessidade de ter freio a disco nas 4 rodas. Suspensão independente na dianteira e eixo de torção na traseira, bem padrão. Na traseira não teve nenhuma grande mudança, assim como você já percebeu, a única mudança foi o farol e o casamento aí do motor com o câmbio, que agora é de série, câmbio CVT para toda a linha Tracking. Mas na parte visual da traseira não temos nenhuma novidade, a lanterna aqui continua com lâmpadas halógenas, a distribuição de cores, para-choque, até o escapamento ali é a mesma coisa. Quando a gente vai para o espaço da mala, a gente tem 300 litros de capacidade. É uma mala legal, não é uma mala pequena, mas também não é uma mala das maiores da categoria. Atende bem, resolve bem. O banco dele não é nem do tipo 70/30. Quando você deitar o banco, ele deita por completo. O step dele não é do tipo fino, apesar de ter o adesivo de 120 km/h como velocidade máxima recomendada. Isso acontece mais pela diferença dos pneus, mas não é do tipo fino, é um pneu que resolve bem aí em situações de emergência. E o acabamento é todo fechado no carpete com iluminação aqui no cantinho. Basicamente é isso e acabou por aqui. O Argo foi lançado há bastante tempo e aqui dentro ele não sofreu tantas atualizações assim, mudou um detalhe ou outro. O que eu acho interessante do Argo é que ele tem um espaço muito bom. Se a gente for analisar, até comparar com o Pulse, ele traz algumas lembranças do Pulse. É diferente, o banco é diferente, o painel é diferente, não tem nada a ver não. Mas por ser até a assinatura da Fiat, lembra bastante, eu gosto, me agrada. Sobre os acessórios, nessa faixa de valor, porque aqui a gente está nessa briga entre ter um hatch ou um SUV. Já partir para um SUV de entrada. Aqui a gente já tem um hatch mais completinho, ele oferece bastante acessórios. O motor 1.3, que todo mundo quer saber, casando com esse câmbio aqui, eu acho que é a cereja do bolo desse carro aqui. Ele é esperto, apesar de não ser turbo, você percebe que o carro é esperto. E o CVT, se você souber trabalhar aqui o pedal do acelerador, ele navega muito bem, não fica gritando no seu ouvido, cumpre bem o papel, apesar de ter sim as marchas simuladas até meio pé no acelerador. Quando você pisa tudo, como é o caso aqui, ó, acho que dá para vocês, ele começa a gritar bastante, mas isso é uma característica normal de CVT. E para a gente for analisar, talvez você vai ter que pular para um carro, um SUV já de entrada manual. Aqui não, você pelo menos tem um conjunto automático. Isso para quem está na cidade ajuda bastante. Aqui, por exemplo, eu estou na rodovia e o que a gente pode usar? Posso usar sim o controle, o piloto automático. Então eu coloco aqui a velocidade, não tem sensores na frente, não é ACC, não é adaptável, é o controle normal que você só seta a velocidade e ele mantém essa velocidade. Já funciona, é funcional, resolve o problema para quem está aqui em rodovia. E já que eu cheguei aqui no controle, eu sempre falo que esse volante aqui da linha Fiat é o mais completinho, o mais funcional, porque está tudo na mão do condutor, não fica... Não é difícil o acesso, você consegue sentir aqui tudo muito fácil. Começando pelo lado esquerdo, no lado esquerdo a gente tem como mexer ali no painel, na telinha que tem ao centro do painel, você mexe tudo aqui na esquerda e também atende as chamadas por aqui, pela esquerda. Na parte de trás do volante, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, você tem acesso a multimídia, volume, deixar mudo, passar música, estação, essas coisas bem bacanas, porque no toque aqui você já consegue sentir e não precisa mudar a posição do volante. Do lado direito você tem a opção do piloto automático, você ajusta tudo por aqui e um pouquinho abaixo você tem o botão Sport.
Esse botão Sport vale dizer que para mim, podem até aí no comentário falar alguma coisa, eu percebi alguma coisa. Para mim é efeito placebo, ele muda pouquíssima coisa. Se mudar mesmo é só tirar um delayzinho aqui do acelerador, porque esse carro sim, tem um delay enorme no acelerador. Então talvez esse modo de Sport só muda aí o delay ou muda a opção do câmbio para deixar um pouquinho mais esperto, mas somente isso. Como eu falei do painel agora há pouco, ele tem uma telinha aqui ao centro, mas é pequena, porém é funcional e bem visível. Você consegue ajustar aqui para velocidade, os consumos, as médias, configurar o painel todo, então é uma tela bem funcional, me agrada bastante, mas não abandonou o analógico que é do lado esquerdo, o velocímetro, e do lado direito. Importante dizer que tem marcador de temperatura, isso eu sempre ressalto, porque tem carro que está abolindo isso e numa emergência, numa necessidade, você acaba ficando cego. Aqui não, aqui você consegue acompanhar a temperatura do carro todo o tempo. Do lado direito aqui, perto do conta-giros, a gente tem o marcador de combustível. O legal da tela é que lá em cima no painelzinho dela, você pode personalizar colocando informações, por exemplo, eu optei aqui por autonomia e consumo médio. Por falar em consumo médio, nessa situação aqui, na gasolina, eu estou rodando no máximo aqui a 80 km por hora, ele está fazendo médias de 15, 16 km com 1 litro de gasolina. É muito bom se a gente for analisar pelo nível de conforto que o carro entrega também. No álcool a gente vai conseguir médias menores, a gente vai conseguir na casa de 11, 12, mas mesmo assim são boas. De modo geral, eu consegui rodar aqui com esse carro cerca de 350, 360 km já. Na gasolina ele está fazendo média de 10.4. Considerando que eu não fui 100% assim correto para fazer uma boa média de consumo, considero sim uma média muito boa, porque aqui a gente tem um misto de cidade e estrada, então tá uma média muito boa sim. Sobre o conforto, a primeira coisa a dizer é a posição de dirigir desse carro, aí a gente vai entrar num detalhe interessante. Não tem nada do lado esquerdo, inclusive eu fiquei aqui meio perdido, achando que até que esse carro não tinha regulagem de altura. Fui encontrar agora no final, depois de ter rodado quase 300 km com ele, fui encontrar agora a alavanca de regulagem aqui do lado de freio de mão e fica num lugar não muito visível. E já a regulagem das costas é aqui também, tudo no centro, fica tudo meio apertadozinho aqui, mas o banco pelo menos é confortável, apesar dele ser bem fininho para dar espaço para quem vai lá atrás, é confortável e é em couro, então bacana nesse sentido. A direção, para encontrar aquele ponto de dirigir, ela só tem regulagem de altura, não tem de profundidade. Vale dizer que esse banco aqui ele não baixa muito, é um banco alto, eu até queria que ele baixasse um pouquinho mais, porém ele não baixa, não por questão de altura aqui do teto, porque sobra espaço, eu tenho 1,80, mas é mais pelo conforto que eu estou habituado a dirigir, seria um pouquinho mais baixo. Avançando um pouquinho, a gente tem aqui ao centro a central multimídia. Ela funciona bem, ela não travou nenhuma vez comigo. Um detalhezinho que ele possui câmera de ré aqui na central, isso ajuda bastante. Conectividade com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, isso é muito bacana. O que eu não gostei muito foi a definição dela. A definição dela é bem baixinha comparada às outras, e também o tamanho, ela é muito pequenininha. Então às vezes alguma notificação, alguma mensagem acaba aparecendo no meio da tela e você não consegue nem ver o aplicativo ali que você estava até navegando. Então isso é ruim, ela é pequena nesse sentido, mas por outro lado resolve bem. A qualidade sonora é bacana, atendeu bem para ser o carro, até que vou dizer que um carro de entrada. A gente não pode dizer que isso aqui é um carro com nível muito alto, porque de fato ele não é. Então a qualidade sonora é bem aceitável. Quando a gente vai descendo aqui no centro, continuando no centro do painel, a gente tem as 3 saídas de ar-condicionado, o que é bacana, que geralmente os carros só vêm com 2 saídas aqui na frente, então fica uma para a direita ou para a esquerda. Aqui não, você pode colocar o central lá para trás, né, que já que não tem saída para quem vai lá atrás, e as outras 2 você direcionar para quem está aqui na frente. Desce um pouquinho mais, a gente tem uma série de botões. Esse carro aqui a gente tem um farol de milha aqui no centro, controle de tração e estabilidade aqui no centro, pisca-alerta e travar as portas também aqui ao centro do painel. Mais abaixo vem aquela vantagem que a gente estava falando no início do vídeo. Esse carro possui ar-condicionado digital. Se a gente for comprar com os SUVs de entrada, eu acho que nenhum vai oferecer essa opção de ter um ar-condicionado digital. Então bacana, porque na faixa de valor você não vai ter esse recurso. Aí embaixo, mais um pouquinho, você vai ter porta-copo, o que é complicado. Aqui foi um problema, para vocês terem uma ideia. Agora eu estou jogando meu celular no porta-copo, não tem onde colocar o celular aqui no meio, ou você tenta colocar embaixo do freio de mão, que ele também não vai encaixar. Então fica uma situação, não é legal, faltou sim um espaço aqui para um celular. E digo mais,
o porta-copo dele só cabe copo mesmo. Se você botar uma garrafa aqui, ela vai ter que entrar toda troncha e não vai dar certo. Então esse console aqui poderia ser melhorado. Mas tem ali uma saída USB e uma entrada auxiliar que eu acho que pouquíssimas pessoas, conta aí nos comentários se tu ainda usa uma saída auxiliar, porque uma entrada auxiliar, porque eu faz muitos anos que eu não uso uma entrada auxiliar. Mas para baixo a gente tem a alavanca de câmbio, tem a PM normal, câmbio CVT, você não precisa estar mexendo aqui. Quem dizer para mim que mexe no câmbio CVT passando marcha, sinceramente não tem futuro. Mas para baixo a gente tem aqui uma saída 12 volts e sim o freio de mão com um porta-objeto, até com um emborrachadozinho aqui embaixo do freio de mão, que não é de fácil acesso. Aí mais atrás aqui você tem outro porta-copo e tem outra saída USB, mais para atender quem vai lá atrás, não para quem vai aqui na frente. O que eu senti falta, e também quem dirigiu esse carro sentiu muita falta, foi o apoio aqui para o braço. Não tem apoio para braço o tempo todo, então seria legal melhorar isso daí. Um acessório besta e simples faria uma diferença bacana. Sobre segurança, ele possui 2 airbags aqui na frente, somente isso. Tá? Passa, mas passa assim raspando no item de segurança. Partindo para os últimos detalhes, a gente tem o vidro elétrico nas 4 portas com função One Touch, bacana. Mais à frente a gente tem aqui o retrovisor elétrico com uma função Tilt Down. O que é isso? Quando você engata ré, ele automaticamente baixa o retrovisor dali do lado direito para você poder ver o meio fio na hora de estacionar. E para finalizar, a gente tem o acabamento que é plástico por todo canto, com exceção só aqui do apoio para o braço, que é acolchoadozinho em couro. O que vale dizer também que aqui no retrovisor central ele não é fotocromático, você pode mexer aqui na hastezinha e tem aqui as luzes ao centro para você individual. Não, padrão, não tem nada de revolucionário nessa parte não. Agora bora ali pro banco de trás que eu vou mostrar os últimos detalhes. Chegando na parte de trás, a gente tem bastante espaço aqui, ó. Tem 1,80 m, o banco tá regulado lá para mim, certo? Então tem aqui uns 4, quase 5 dedos de espaço. Isso acontece por conta do banco ser fino e não por isso o banco é desconfortável lá na frente. Isso foi uma boa sacada da Fiat, mas assim, não tem aqui, ó, porta-objeto, só que engraçado que do outro lado tem, apenas de um lado. E sobre acabamento, a gente tem aqui plástico, não tem nenhum acolchoamento, não tem apoio de braço aqui no centro, nem aqui tem um acolchoamento, é tudo plástico, então o acabamento é bem mais ou menos. Sobre as funcionalidades, a gente só tem aqui o vidro elétrico e ao centro a gente tem o porta-copo que eu mencionei com o engate USB. Acabou por aí, porque o resto é tudo obrigatório por lei. Nem a luzinha aqui atrás tem. Vale dizer que se sobra espaço aqui para minhas pernas, falta o espaço aqui na cabeça. Se você tiver em 1,83 pode ter certeza que você já vai começar a raspar a cabeça. Na hora de escolher entre o Fiat Argo Trekking, você vai ter que analisar alguns pontos para saber se é a decisão correta. Primeiro, a grande vantagem desse conjunto aqui, na verdade, é porque você está com o hatch, tem um bom espaço interno, tem uma mala que atende até que legal, tem um consumo satisfatório e vem completinho. O preço dele casa com esse conjunto, mas ao mesmo tempo esse carro aqui já está bem datado. A data já está batendo ali na porta dele que desde o lançamento ele não teve nenhuma grande alteração. Pequenos ajustes no farol aqui e lá, mas nada muito grande. Então existe sim uma oferta no mercado de novas opções, onde você pode escolher por um SUV de entrada que às vezes vem recheado com alguns equipamentos e você vai ter que decidir se vai ficar entre um hatch completinho ou um SUV de entrada. Então deixo a dúvida sempre para vocês aí no final, vocês analisem bem no momento da compra. Se escolherem e já tiver decidido, comenta aí embaixo por qual você escolheu, certo? Se inscreve no canal, ative no sininho, compartilha com a galera e é isso. Um forte abraço e fui!